Você já reparou que o homem mais perigoso da sala quase sempre é o mais quieto? Eles não precisam provar nada. Não precisam preencher o ambiente com palavras vazias ou argumentos inflamados. Quando falam, todos escutam, mas na maior parte do tempo, apenas observam. Esse silêncio não é fraqueza, é presença, é domínio, é uma força que cresce enquanto o mundo desaba ao redor, porque o homem antifrágil sabe. Agir sem pensar é ser escravo do instinto. Falar sem propósito é se tornar previsível. Reagir de imediato é dar vantagem ao caos. E o caos é paciente. Ele quer você impulsivo. Quer você dominado pelo calor da emoção, pela urgência da resposta. Mas o homem forjado, ao contrário, aprende a cultivar o espaço entre o estímulo e a ação. Ele entende que nesse intervalo reside seu verdadeiro poder. Enquanto o mundo exige reações rápidas, respostas impulsivas e emoções expostas, o homem antifrágil caminha em direção oposta. Ele entende que entre o estímulo e a resposta existe um espaço, e que nesse espaço habita a verdadeira força. Neste vídeo, você vai mergulhar na mentalidade antifrágil aplicada à vida masculina. Verá por que os homens fortes cultivam silêncio antes de agir, como esse silêncio se torna uma linguagem de respeito e poder, e de que forma ele constrói a sua identidade como homem forjado. Aqui não romantizamos impulsos, forjamos escolhas conscientes, e para isso será preciso escutar com atenção até o que não é dito. Se esse tema já acendeu algo em você, curta o vídeo, inscreva-se no canal agora e comente abaixo como você tem cultivado o silêncio nos momentos de pressão. E lembre-se, os links para adquirir os livros que inspiraram esse estudo estão na descrição abaixo. Bem-vindos à Forja Ferreiros. Agora peguem suas ferramentas e vamos ao trabalho. 1. A força silenciosa antes do impacto. Você está ali de pé encarando uma provocação. O sangue ferve, os músculos enrijecem, o coração acelera, mas você respira. 1, 2, 3 segundos e não diz nada. Isso não é covardia, é domínio. Porque cada segundo de silêncio é uma lâmina sendo afiada por dentro. A maioria dos homens age para aliviar a própria ansiedade. Falam demais porque têm medo do vazio. Reagem rápido para não sentirem vergonha. Você não. Você aprende a resistir à vontade de preencher o silêncio e se torna o próprio silêncio. Estudiosos do comportamento masculino sugerem que esse padrão de contenção está associado a culturas tradicionais de iniciação, onde o menino só se torna homem quando aprende a suportar a tensão sem se entregar a ela, onde o impulso é visto como infantilidade e o autocontrole como maturidade. Você percebe isso no olhar dos antigos, aqueles avós que olhavam em silêncio, sem precisar levantar a voz, e ainda assim impunham respeito. Eles não estavam tentando convencer, estavam apenas presentes, sólidos, inabaláveis. Hoje, a sociedade confunde silêncio com passividade. Dizem que você deve se expressar, falar tudo o que sente, não guardar nada para si. Mas homens forjados sabem, falar tudo o que sente é expor suas fraquezas. Reagir a tudo é abrir brechas. Você aprende a escutar sem absorver, a observar sem denunciar sua leitura, a processar sem compartilhar. É como se dentro de você existisse uma sala blindada onde apenas você entra. Lá dentro, você avalia, pesa, decide e então, quando necessário, age. Mas sempre depois, sempre com precisão, nunca antes do tempo. Essa pausa entre o que acontece e o que você faz, ela é a sua armadura. A diferença entre o homem que responde e o homem que explode. Você vê o caos se aproximando, mas não entra no jogo. Espera, deixa que os outros se percam em discursos inflamados, decisões impulsivas, gestos teatrais. Enquanto isso, você economiza força. Porque quem grita primeiro se desgasta antes.
Quem tenta dominar pela fala revela tudo, mas você permanece, porque sabe que o silêncio é tático. Ele é como a escuridão antes do ataque. Ele oculta intenções, ele prepara terreno, ele constrange os frágeis, ele impõe respeito antes mesmo da primeira palavra. Quantas vezes você já viu um homem falar demais e cavar a própria cova? Ou um líder reagir cedo demais e perder a visão do todo? Homens antifrágeis não se apressam. Eles sabem que toda ação prematura é, no fundo, fraqueza disfarçada. Na forja da sua mente, o silêncio é o martelo. Cada momento que você escolhe não falar, você se fortalece. Não é sobre calar para sempre, mas sobre aprender a escolher quando, como e por que falar. Não para se justificar, mas para transformar. Você não está ausente, está acumulando energia. Enquanto todos desabam em ruído, você se torna a rocha no meio do tumulto. A figura imóvel que incomoda, que impõe dúvida, que cria desconforto. Porque o silêncio de um homem forjado diz mais do que discursos inflamados de homens frágeis. E quando finalmente você falar, será impossível ignorar. 2. O caos, o controle e a escolha. O caos não chega com aviso prévio. Ele invade, arromba a porta, espalha cinzas no chão e te encara com olhos de fúria. Não há tempo para consultar livros, buscar conselhos ou revisar planos. A única coisa que você tem é você. É aqui que muitos falham. Confundem velocidade com resposta, confundem urgência com eficácia. Mas você não. Você aprendeu que em meio ao caos, quem fala primeiro perde. Quem age sem pensar quebra. O homem antifrágil não só sobrevive ao colapso, ele o transforma em alavanca. Mas isso exige uma escolha. Você será o centro ou a vítima do caos. Uma discussão que começa do nada. Um acidente, um insulto, uma notícia inesperada. Todos esses momentos trazem a mesma armadilha. Empurrar você à reação automática. Mas você sabe que o caos é um teste, e todo teste começa com uma pergunta silenciosa. Você ainda é dono de si? Enquanto todos se desesperam, você ouve o barulho ao redor como se fosse um eco distante. Cada rosto contorcido, cada voz exaltada, cada gesto abrupto, tudo isso grita por atenção. Mas você permanece centrado, porque sabe que o controle real começa por dentro. Você sente o pulso acelerar, sente o calor subir pela nuca, sente a tensão muscular. Mas esses sinais não te dominam. Você os lê como um general observa seu mapa. Pontos de atenção, não ordens de comando. Então, você escolhe. Escolhe esperar 3 segundos a mais. Escolhe respirar. Escolhe não dar a resposta sarcástica. Não levantar a voz. Não fechar a mão. Você escolhe manter o olhar firme e a boca fechada. Estudiosos da neurociência do comportamento afirmam que a capacidade de manter controle em situações de estresse está ligada ao fortalecimento do córtex pré-frontal, a parte do cérebro responsável por tomada de decisões racionais. Em outras palavras, o homem que cala e pensa treina seu cérebro para ser antifrágil. Mas a maioria não quer treinar, quer desabafar, quer reagir. Quer gritar porque sente que está perdendo o controle. E ao fazer isso, perdem mesmo, porque entregam o domínio ao caos e se tornam reféns da própria raiva. Você sabe que o verdadeiro domínio não está em controlar os outros, está em não ser controlado por si mesmo. O homem forjado aprendeu a respirar fundo e deixar a tempestade passar antes de erguer o martelo. Ele aprendeu que a ação não é o que vem primeiro, é o que vem certo. Quantos chefes perdem o respeito por explodirem com os funcionários? Quantos pais destroem o elo com os filhos por não conseguirem calar-se no momento certo? Quantos homens enterram suas relações por reagirem rápido demais? O homem antifrágil não tem pressa, porque sabe que o caos é só mais um teste. Um teste que revela quem você é de verdade.
não quando tudo está bem, mas quando tudo está em ruínas. A sua escolha é o que molda sua reputação. Sua frieza sob pressão vira lenda. Seu olhar sereno no meio da gritaria se torna sinal de força. E os outros começam a perceber que não vale a pena testar você. Porque há algo perigoso no homem que não reage, algo que confunde, que desarma, que provoca medo. Porque se você não reage, o que está tramando? O silêncio diante da provocação é uma ameaça implícita. Ele diz, eu poderia, mas escolhi não. E essa escolha carrega mais poder do que 1000 palavras. Ela mostra que você é o tipo de homem que não age por impulso, mas por propósito. Você não ignora o caos. Você o observa, sente cada rachadura do ambiente, cada variação no tom de voz dos outros, mas por dentro você está construindo o plano. A resposta, o contra-ataque. Enquanto isso, o mundo ruge. Mas você permanece o mesmo. Você não evita o confronto, apenas não permite que ele dite as regras. Porque o controle do ambiente começa no controle do seu corpo, da sua mente, da sua vontade. Essa disciplina não vem fácil. Ela é forjada, dia após dia, erro após erro. Você já perdeu o controle antes, já falou demais, já se arrependeu de palavras cuspidas no calor do momento, mas você aprendeu e decidiu que isso não se repetiria. Então hoje, quando o caos aparece, você já está pronto. E a sua resposta não vem com gritos, nem socos, nem acusações. Ela vem com postura, com pausa, com presença e com escolha. 3. O silêncio como arma e identidade. Você não é mais apenas alguém que segura o silêncio. Você se tornou o próprio silêncio. A essa altura, ele já não é mais uma estratégia passageira ou um recurso emergencial. É parte de quem você é. E como toda identidade forte, ela comunica mesmo quando você não diz nada. Na sala de reunião, no portão de casa, na rua, entre desconhecidos, o seu silêncio chega antes de você. Ele não é um vazio, é uma presença. É uma atmosfera densa. Ele diz, eu não preciso provar nada. Você não reage ao primeiro insulto, não responde ao comentário provocativo, não tenta explicar tudo o tempo todo. E isso mexe com as pessoas, porque a maioria ainda acha que o volume da fala revela a autoridade. Mas o homem forjado sabe. O verdadeiro respeito não se exige, ele se impõe, no gesto, no olhar, no silêncio. Você já percebeu que em ambientes masculinos tradicionais, exércitos, oficinas, corporações táticas, até entre anciãos de tribos, o silêncio é regra entre os mais respeitados? Há algo de sagrado no silêncio do homem que já viveu muito e não precisa mais anunciar nada. Você caminha por esse caminho agora e cada passo fortalece sua linguagem silenciosa. Ela não precisa de discursos, apenas de gestos firmes. A maneira como você segura o olhar de alguém, como levanta da cadeira, como entra no ambiente, como escuta sem interromper, como fala só o necessário e nunca mais do que isso. Essa economia verbal é percebida e interpretada como força. Estudiosos da psicologia social discutem o chamado efeito de autoridade implícita. Indivíduos que falam pouco e agem com sobriedade são inconscientemente percebidos como mais confiáveis e poderosos. Isso está profundamente ligado a códigos ancestrais de sobrevivência. Quem fala demais é visto como ansioso. Quem cala pode ser um predador. Você não cala por medo, cala por escolha. Seu silêncio, agora, é linguagem, é ferramenta, é armamento. E nos momentos certos, ele vira espada. Quando você decide falar, cada palavra é medida, pesada, precisa. Não há enfeite, não há excesso. Só o necessário. E o necessário, vindo de alguém que sabe calar, pesa como martelo. As pessoas começam a te ouvir diferente.
a pensar duas vezes antes de te interromper, a refletir antes de te provocar, porque elas sabem o que está em silêncio, está acordado. Você já viu isso? Já sentiu isso em outros? Aqueles homens que, com um simples levantar de sobrancelha, dizem mais do que discursos inteiros. Aqueles que não precisam de ameaças verbais para marcar território. Aqueles cuja simples presença muda o clima da sala. Esse é o tipo de homem que você está se tornando. Sua identidade já não é moldada por impulsos ou desejos de afirmação. Ela está ancorada num núcleo sólido, um lugar interno onde nada te abala, porque tudo já foi testado. Você aprendeu que o silêncio não é ausência, é densidade. É ali que você encontra clareza, não no ruído, não na gritaria, não na avalanche de opiniões, mas na câmara silenciosa da sua consciência, onde tudo é medido com precisão, onde a próxima ação nasce fria, pensada, afiada. Essa é sua arma e sua assinatura. Outros gritam para serem notados. Você cala e todos percebem. Outros falam para convencer. Você fala para transformar. Outros se justificam. Você apenas age. E quando o momento chegar, quando a vida exigir movimento, você não hesita, porque toda hesitação já foi queimada no seu silêncio anterior. Cada dúvida já foi dissolvida na reflexão, cada escolha forjada na espera. E assim você se torna um homem raro, um homem que não precisa gritar, nem correr, nem se exibir, porque carrega em si a autoridade de quem não se apressa, de quem não reage, de quem decide. Sua linguagem silenciosa é um código ancestral, de caçadores, de líderes, de ferreiros. Um código que diz: sou perigoso, mas escolho não ser, a menos que você me obrigue. E esse a menos é o bastante para o mundo inteiro te respeitar. Neste vídeo você compreendeu porque o silêncio não é fraqueza, mas domínio. Vimos como o homem antifrágil transforma o silêncio em estratégia, enfrenta o caos com pausa e propósito e constrói uma identidade marcada pela contenção poderosa. Através do silêncio, você comunica força, impõe presença e vence onde tantos falham, no autocontrole, na decisão e na ação comedida. Um caminho de disciplina que se torna linguagem, uma linguagem que só os fortes falam. Se esta chama tocou sua alma, permaneça. Curta, comente e compartilhe com quem também nasceu para se construir. E lembre-se, o ferro se fortalece na forja. Você nos desafios, nos vemos no próximo vídeo.